Então vamos nos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, para estudarmos um pouco mais sobre as leis que regem nossas vidas, as leis de Deus, agradecendo pela intuição, agradecendo pelo texto do Manuel Filomeno de Miranda, que possamos compreender bem esse texto, essa lição de ânimo, essa lição de amparo do mundo espiritual a nós encarnados. Toda essa ajuda que temos para enfrentar os desafios da nossa jornada evolutiva. Então, vamos enxergar toda essa ajuda para termos disposição para enfrentarmos os desafios. Problemas existem e estão aí para nos ajudar a crescer, a superá-los e tornarmos pessoas melhores. Por isso nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. E graças ao bom Deus. Bom, a gente iniciou na semana passada o estudo do livro. O Evangelho foi aberto. Então, o Evangelho foi aberto no capítulo 23. Moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Por isso é que a Ângela me interrompeu no meio da fala, para querer que a gente discorde aqui. Exatamente. Então, é uma lição bem interessante de a gente ler e entender, né? Porque vendo essa lição no Evangelho de Jesus, né? Às vezes a gente pode interpretar de maneira errada, equivocada, né? Que Jesus realmente falou isso, como está explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente tem que entender qual o significado, né, que Jesus quis dizer com essas palavras. Na semana passada a gente começou a ler e discutir um pouquinho sobre o livro, né, No Rumo da Regeneração. No Rumo do Mundo de Regeneração. Um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, né, e escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente leu na semana passada o capítulo 1, onde estava tendo uma reunião, uma palestra inicial no mundo espiritual, aonde foi dado as orientações iniciais para o grande grupo, né, preparando a ajuda que eles iriam começar por causa do início da pandemia. Então, a gente falou que isso já estava anunciado, né? Então, existe no Apocalipse os 3 ais, né? E os 3 ais, dentro desse daí, a gente achava que era a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Terceira Guerra Mundial. Mas veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e no lugar da guerra veio a pandemia.
Então a pandemia é o terceiro ai do Apocalipse, né? Então, e como sempre, quando vem um grande problema, o mundo espiritual se organiza para ajudar. Então a ajuda no mundo espiritual está sendo gigante nessa fase da pandemia. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades que a gente está passando, né? Apesar dos desencarnes e doenças, a ajuda está tendo grande. E esse livro fala um pouco dessa ajuda que é realizada. Então, no capítulo 1, ele falou uma assembleia onde tinha um monte de trabalhadores, e após essa assembleia, eles foram para uma segunda etapa, e cada pequeno grupo, esse grupo foi dividido em vários outros grupos menores, e agora eles vão receber instruções específicas, né, cada grupo, aonde eles vão atuar. Então é aí que a gente parou, e é aí que a gente vai continuar no capítulo 2. Boa noite. Boa noite. Diminui um pouco a largura da página que ele está ultrapassando aqui para mim. Tá bom assim? Não. Da página, não a letra. Eu diminui a página, não a letra. O que está ultrapassando? Não entendi. Tudo bem, eu vou deixa assim que dá para ler. Podemos? Podemos ver, se dá para ler, ok. Estabelecendo tarefas. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se utilizando-se de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo de valores que não interessavam. Simpático, com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamara Francisco Spinelli, de origem napolitana, e que trabalhara no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o desde quando veio residir em cidade relativamente modesta dos pagos gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem, que deveriam colocar no estado sulino do Brasil os pilotes para a ingente obra de cristianização das massas. Elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, mantendo um intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritos e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Irradiava peculiar luminosidade e o seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro líder. Foi proferida uma prece com unção especial e logo após leu-nos a pauta para o trabalho. Com muita gentileza,
apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da era nova, cognominada como de regeneração da humanidade. Unimos-nos todos dos diferentes grupos, enquanto os seus responsáveis aproximaram-se de delicada mesa e sentaram-se à sua volta. Uma suave melodia, parecendo trazida por brisa muito delicada, criou uma psicosfera de paz e alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A Mãe Terra, com os seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo somático, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam, exceção feita naturalmente àqueles que se vinculavam aos nobres objetos da evolução. Nobres objetivos da evolução. Depois de comentários generalizados, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Não obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida nas suas sagradas manifestações. O desrespeito à natureza, com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora, e o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutal de conduta com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. A tarefa que a todos nós estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia, pelo fato de encontrar-se espalhada pelo orbe planetário em razão da facilidade de contágio por decorrência dos múltiplos recursos de locomoção e transportes velozes que vencem as distâncias continentais. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção de extravagâncias, de desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais no dia a dia existencial. As comunidades que trabalhariam no Brasil sob o comando de Ismael obedeciam
a programação específica, qual ocorreria nas diversas nações, conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área da saúde no passado participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando os seus devotados companheiros encarnados. Outros espíritos, igualmente especializados na área da saúde, hospedar-se-iam nos sonocômios tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes que necessitariam de apoio e terapêutica especializado. Seria um intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na Terra. Alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, com especificidade nas regiões Sul, Centro e Nordeste, sob a supervisão de Eurípides Barçanufo, em homenagem à sua desencarnação em 2 de novembro de 1918, pela gripe espanhola. Então, esse apoio, né, essa ajuda do mundo espiritual, ela está acontecendo no mundo todo. O relato que o Manuel Filomeno de Miranda dá é a ajuda específica no grupo que ele vai acompanhar, que é no Brasil, né? Mas ele vai relatar durante todo o livro a ajuda e tudo que é feito em alguns lugares especiais, algumas cidades especiais, alguns hospitais. Mas isso é o trabalho que ele está acompanhando. Mas a gente expande tudo que ele fala para o mundo todo. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações. E a gente está na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, todas essas mudanças que estão acontecendo agora, né, e vai acontecer por mais alguns anos, é para essa mudança, para essa transição, para essa nossa entrada nessa nova esfera, nesse novo plano, nessa nova categoria do planeta, mundo de regeneração. Então, isso está acontecendo, né? Então, eles estão... a gente está acostumado com a tecnologia, com a comunidade, com um monte de coisas que acabam nos puxando, né, para a gente focar, para a gente dar mais atenção para a parte material. E essa pandemia está fazendo a gente refletir que a parte material é uma parte secundária. A parte mais importante é nós como espírito, é a nossa evolução moral. Então a gente gasta muito tempo só com a matéria, as coisas materiais, e a nossa evolução moral, nosso estudo, nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria íntima, a gente acaba deixando de lado. E essa pandemia está fazendo a gente refletir. Então a reflexão é: a vida é curta e um vírus muito pequeno pode acabar a vida em poucos dias, né? A gente desencarna, vai para o mundo espiritual. E o que a gente aproveitou dessa encarnação? É isso que a gente tem que pensar, refletir, né? Então, a pandemia veio, começou, né? Ele fala que essa pandemia se esparramou rapidamente pelo mundo, porque hoje
né? As locomoções são muito fáceis, através de aviões e outros meios de transporte. Então, um vírus que estava na China, no dia seguinte estava no Brasil. E vai se esparramando, 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 e hoje está no mundo todo, e tem as variantes e tudo mais. Então, tudo isso é para a gente fazer as reflexões sobre a nossa vida, sobre a evolução moral, sobre a importância de dinheiro, de comodidade, de tecnologia, né? Frente à parte real mesmo, que é a nossa evolução moral. Que a gente veio para encarnar para a gente crescer, evoluir, se desenvolver. E a gente acaba se distraindo com a parte material. Então é isso que a gente tem que refletir. Aí a gente sabe que o Eurípides Barçanufo, então esse Spinelli, né, esse Francisco Spinelli, ele a última encarnação morou muito tempo no Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje ele trabalha também na unificação da doutrina espírita. O que é a unificação da doutrina espírita? O que é isso? A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Essa doutrina cristã, ela começou lá com Jesus e tal, e quando veio, né, o Consolador, que é essa doutrina espírita, esse conhecimento, a qual Kardec acabou ajudando, né, na escrita de alguns livros, né, através de uma invasão organizada de espíritos para relatar o que acontece no mundo espiritual, né? Houve os 6 livros de Kardec. A partir daí, né, isso aconteceu na França, e depois, de um certo tempo, a doutrina espírita é mais forte no Brasil. Então, a França iniciou com Kardec, depois o Brasil começou a desenvolver muito essa parte de escrita de livros. Então, hoje, o Brasil é o principal país que escreve e exporta livros espíritas. Então, agora, quando a gente lê um livro, né, a gente vai tentar entender, compreender aquele assunto. Aí, quando a doutrina espírita foi se expandindo, houve algumas organizações, né, para tentar a gente estudar, entender e unificar o entendimento do texto. Para não haver, né, uma pessoa entende de um jeito, outra pessoa entende do outro. Aí no Brasil criou-se a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Dentro de cada estado existe a USE, que é a União das Sociedades Espíritas. Esse movimento da FEB e da USE é um momento de unificação da doutrina. A nossa casa está ligado à USE, está ligado à FEB, né? Pertence a esse movimento de união, de unificação. Mas existem algumas casas respeitadas, espíritas, que não estão ligadas à USE, à FEB, como, por exemplo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP. Federação Espírita do Estado de São Paulo. A federação, apesar de ser kardecista, apesar de estar dentro da doutrina, seguir Kardec e tal, ela tinha, pelo menos, né, algumas divergências com a USE.
né? Tem algumas divergências com a USE. E há um grande movimento no mundo dos espíritos e entre os encarnados para tentar fazer as coisas, essa união, essa unificação, para não ter dois grupos, né? Para não ter duas interpretações, né? Para você não criar coisas distintas, né? E ao longo dos últimos anos, isso foi agora, né, está cada vez mais próximo, esses grupos, tentando uma linha única de pensamento. Mas, pelo que a gente lê, no início do século XX, havia uma separação um pouco maior entre esses dois grupos. Então, houve um trabalho grande no mundo dos espíritos e encarnados tentar fazer com que as pessoas pensassem da mesma forma, entendessem o texto da mesma forma. Ok? Outra coisa, né? O Eurípides Barçanufo, ele, mineiro, lá de Sacramento, né? Ele acabou ajudando muita gente lá e acabou tratando e morrendo da gripe espanhola, que também foi outra pandemia que acabou dizimando, né, e matando muita gente. Ok? Perguntas até aqui? Comentários? Lorenzo, eu não estive aqui na semana passada. Esse livro ele foi editado quando? Ou por curiosidade? Esse livro ele foi lançado em 31 de dezembro de 2020. Numa palestra que o Divaldo fez na virada do ano. Então, se vocês buscarem no YouTube sobre esse tema, sobre o Divaldo, vocês vão achar uma palestra que ele lança o livro. Então ele fala de muita coisa nesse livro, e no final ele fica mostrando o livro, né? Vendo essa palestra e vendo a propaganda dele, que me veio a vontade de comprar o livro. Tanto que eu encomendei o livro no início de janeiro, na metade de janeiro, mais ou menos. Até metade final de janeiro. E o livro demorou uns 20 dias para chegar. Porque ainda acho que não tinha um volume grande para todas as vendas, né? Ele lançou, né? Ele foi escrito no final da metade para o final do ano passado, né? Foi psicografado no final do ano passado, não sei, setembro, outubro, novembro, mais ou menos, e foi lançado na virada do ano. Então é um livro bem recente. Bem recente. Ok? O subgrupo no qual me encontrava permanecia na região Nordeste e contaria com a cooperação de espíritos que mourejavam nesta área em sua última existência e, de alguma forma, são responsáveis pelas atividades superiores que dizem respeito a cada grupo social. Ouvimos as considerações com respeito e emoção, porque se tratava de algo pior do que uma guerra, deflagrada a ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais a respeito dos tempos chegados. Ainda não se espalhara o terror, conforme iria acontecendo com os estágios iniciais de pico e de continuidade menor de contaminação. Habituadas aos comportamentos liberais e irresponsáveis,
Autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergavam providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados e ainda a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias ou sob o comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar o povo, intimidava-o. Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social, os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina em que as criaturas humanas passavam a ser números e jamais pessoas. Pode-se imaginar a frieza desses capitães do poder em toda parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais, e outra parte, também dominada por outra classe de interesse, gerando pânico mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. A desfaçatez de suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietação que tranquilidade, enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogos de interesses políticos, venais e lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honoráveis. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias, empresas de vária especialidade, famílias e pessoas verdadeiramente humanas, oferecendo-se para dirimir a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização do amor. Os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática no esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se homizie, mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos desta natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do universo e do mundo transcendental, de onde vieram e para onde retornarão. A gravidade que se constatava na pandemia devoradora era a de alta responsabilidade, mesmo após a diminuição da sua virulência nas vidas ceifadas, nas consequências do mundo que parou e tudo quanto constituía razão para lutar. As demissões em massa dos servidores de toda a natureza pela falta do intercâmbio comercial deixarão feridas morais, econômicas e humanas inimagináveis, com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio, ao transtorno do pânico, aos
denominados vícios sociais, do alcoolismo, do tabagismo, da droga, da drogadição, do medo, tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhe instalaria ao tempo em que crimes inabituais iriam surgir ante as massas esfaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Nunca se havia reunido fatores dissolventes de uma vez como naquele instante em que a pandemia começava o seu cortejo fúnebre e devastador. Todos compreendíamos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais às leviandades do que às responsabilidades do alto coturno. A dor dos irmãos terrestres chegara às nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Mergulhados em reflexões, aguardávamos o anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança e da coragem, assim como a confiança em Deus e nos seus mensageiros encarnados e deslindados da matéria. Dá uma pausa, por favor. Então ele está dizendo o seguinte, né? A pandemia é grave. Ele está dizendo que a pandemia é até pior do que uma guerra, né? Porque a pandemia afeta o mundo todo. Todos os países são afetados, independentes, né? Se a gente for ver, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra afetou muito a Europa, mas o Brasil foi menos afetado nessas duas guerras. Foi afetado, participou, tal, mas a Europa foi muito mais castigada, porque estava no centro do conflito. Agora, a pandemia afeta o mundo todo, né? O mundo todo, então nesse meio é pior do que uma guerra. Mesmo sendo uma coisa grave, né? Alguns governantes, né? Alguns empresários, muita gente tentou se aproveitar da pandemia. Então, por exemplo, no ano passado, né? No início do ano passado, lá para fevereiro, já estava se enxergando a dimensão da pandemia e a Europa já estava numa situação grave. Né? A pandemia já estava forte, né? Disseminada na Europa. No Brasil, teoricamente, ainda não. E o carnaval rolou solto. E o carnaval rolou solto. Só percebeu-se a pandemia depois do carnaval. Já que o Brasil só começa depois do carnaval, a pandemia também só começou depois do carnaval. Se tivesse pessoas mais responsáveis, o carnaval devia ter sido suspenso. Mas o dinheiro que entra, né, o dinheiro que o carnaval movimenta, né, nos hotéis, nas prefeituras, no comércio e tudo mais, é tão grande que fala, não, deixa morrer, mas o dinheiro vai entrar. Assim como a gente percebe até hoje que produtos subiram, produtos sumiram, né?
Então a gente lembra lá que vamos lavar a mão limpar a mão com álcool gel. Então o álcool gel disparou. Quando achava álcool gel. E muitos outros produtos, que até hoje eu não entendo porquê, desapareceram. O preço foi lá em cima. Pessoas falsificação, né? Tinha falsificação de posto de gasolina. Aqui no Brasil, por exemplo, teve pessoas morrendo por falta de respiradores mecânicos e respiradores mecânicos guardados dentro de uma parede para esperar o preço subir para ele poder vender mais caro. Então, realmente, muitas pessoas, né, acabaram se aproveitando. Fora essas guerras políticas de A e de B, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, que acabam prejudicando ainda mais a população. E aí fala o seguinte, né? Se prejudica a população, mas pode ser que aquela pessoa que está se aproveitando, alguém da família possa pegar o Covid e falecer. Né? Então são coisas absurdas. Como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a vacina tem à vontade a vacina. Mas tem algumas pessoas que se recusaram a tomar vacina. Por quê? Sei lá. Mas aí eu vi um tempo atrás uma família onde uma filha de uns 15, uma adolescente, pegou Covid e quase desencarnou. E a família inteira tinha optado por não tomar vacina. Não sei, olha lá. Né? Eu não tomei a vacina, tal, não precisava. E a filha quase desencarna. Né? Sei lá, por que não sei porque as pessoas não tomam a vacina. A vacina está aí para ajudar. O próprio livro vai dizer mais para frente que a vacina vai amenizar o problema, não vai resolver, como a gente está vendo, né? A vacina ameniza o problema, ameniza a dificuldade, mas não vai conseguir resolver. Eu, por exemplo, já tomei as 2 doses da vacina. Isso não significa que eu não vou pegar Covid. Isso não significa... Então, eu tomei as 2 doses, mas continuo usando máscara, porque eu posso pegar Covid, eu posso transmitir o Covid, apesar das 2 doses que eu já tomei. Independente da vacina. Né? Então a gente tem que tomar cuidado e tal. E o livro também fala mais para frente dessas pessoas que estão abusando do poder, abusando do que está fazendo, e estão prejudicando milhares de pessoas. Né? O livro fala, inclusive, das consequências para essas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Né? Além do que, ele vai falar sobre diferenças de países e regiões, que dependendo de um representante lá, que pode estar a pandemia mais controlada ou menos controlada, muitas vezes por causa dos líderes políticos, né? Os governadores, os presidentes, e assim vai. Ok? Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizarmos um material de emergência para o mergulho nas névoas que envolviam a Terra. Às 23 horas, reunimos-nos no local adrede assinalado para o Ministério de Amor e de Caridade sobre as bênçãos de Jesus.
Era uma noite transparente e as estrelas pareciam sentir as nossas emoções, brilhando como gemas preciosas, engastadas no infinito em um grandioso espetáculo de luz e de paz. Então, até agora, um grande grupo para falar sobre essa aprovação da Terra toda. Depois foi dividido em grupos menores, né? E o Manuel Filomeno de Miranda, ele está indo para um grupo que vai atender algumas cidades, ou uma cidade do Nordeste, né? Mas esse mesmo esforço existe em todo o planeta, né? Então ele fala de coisas específicas, né? No caso dele, talvez da Bahia, por exemplo, né? Mas isso, o que ele dá o exemplo, serve para o Brasil, serve para o mundo. Ok? Perguntas, comentários? Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. Adaptação ao novo lar. Ao chegar, dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base para as atividades. Em local aprazível, próximo ao mar, podíamos beneficiar-nos das emanações do oceano, do brilho do plâncton à noite e a seiva das árvores que muito nos auxiliam na constituição perispiritual. Jardins bem traçados abriam-se em variadas flores que desatavam perfumes, enquanto miríades de insetos voejavam no sagrado mister da vida sobre a assistência vibratória dos elementais. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados, responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores havia um edifício especialmente dedicado a reuniões mediúnicas, e o movimento de sofredores de ambos os planos fazia-se significativo. No mesmo espaço, era realizado o atendimento fraterno aos cansados da labuta física e aos sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar adversários perversos de pessoas enfermas, bem como inimigos entre eles em peculiar processo de obsessão recíproca. A administradora do espaço que nos fora reservado era uma senhora simpática de 60 anos, mais ou menos, que trabalhava com os visitantes que frequentemente se hospedavam na sociedade. Muitos deles vinham com tarefas especiais para atendimento à comunidade, enquanto outros eram trazidos para treinamento nos labores espirituais, particularmente com os recém-desencarnados. Fomos conduzidos com muita fraternidade aos cômodos que nos deveriam albergar e preparar-nos para conhecer os labores formosos da instituição. Então, o Manuel Filomeno de Miranda acabou se dirigindo a uma casa espírita, né, se reuniu na casa espírita, e dentro dessa casa espírita que ele vai
se organizar, né, para trabalhar em vários lugares. Por exemplo, em hospitais. Então ele vai, por exemplo, em hospitais atender, ajudar médicos, ajudar doentes, ajudar os trabalhadores ali, né? Mas ele, como ponto de apoio, é dentro de uma entidade espírita. A gente sabe, por exemplo, que nas casas, né, nas casas sérias, por exemplo, como a nossa, né, existem os trabalhos no mundo físico e os trabalhos gigantes no mundo espiritual. Então a gente sabe que na nossa casa, por exemplo, existe um hospital espiritual construído, né, que atende todo mundo ali, né? Então é um ponto de luz, é um ponto de apoio para a ajuda de uma multidão de espíritos, né? Nessa fase que a gente está online, os trabalhos espirituais na casa continuam, né? Continuam, né, a todo vapor. Agora, no sábado, a gente vai retomar as palestras presenciais, né? Agora é 4 de setembro, que a gente retoma, né? Mas as atividades online, atividades dos espíritos continuam e vão indo, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, com o grupo, vai se tomar como base essa casa espírita, né? E a gente sabe que também os espíritos conseguem manipular e manusear os elementos da natureza para ajudar também as pessoas, né? Então eles estão próximos do mar e tudo isso é um ambiente bom para os trabalhos. Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Quando a percepção humana se dilatar mais, penetrando nas diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e o espiritual, permitirá o conhecimento de que a vida não para e o espaço vazio é pobreza dos sentidos humanos. Assim, será mais fácil compreender também a teoria dos universos paralelos e outras conquistas extraordinárias que a ciência terrestre está constatando. Respirava-se o ar espiritual do trabalho em que Jesus, na condição de condutor sublime, era venerado através da ação de todos que ali se encontravam. Após alguns minutos, Marta nos informou que o mentor da instituição, discípulo do Santo de Assis, aguardava-nos a fim de oferecer-nos as boas-vindas. A sala onde fomos recebidos era simples, quase sem adorno de qualquer natureza, tendo na parede uma gravura do beijo de Francisco de Assis, que o Francisco de Assis dera no irmão leproso, quando ainda era candidato a cavalheiro no mundo. O irmão Gracindo recebeu-nos com afabilidade e explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação do pobrezinho, desde a sua fundação. Explicou-nos ainda que a problemática do momento muito o preocupava, em razão de prognósticos médicos algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com um estranho vírus que parecia haver sido trabalhado em laboratório
utilizando-se da cepa comum da influenza e se deveria prolongar, maléfico na Terra, por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Entreteceu considerações sobre a caridade em relação aos pacientes e a todos os sofredores no seu processo de evolução e dirigiu-se diretamente ao irmão Spinelli, informando-o que poderia contar com todos os serviços da instituição a qualquer momento e sem consulta anterior. Nominado com clareza, o amigo Francisco elucidou que era a primeira vez que participava de um labor desse gênero, porque estava emocionalmente vinculado ao solo gaúcho nas tarefas de expansão do espiritismo e suas atividades incomparáveis. O nobre administrador convidou para que nos acompanhassem 2 amigos espirituais que se encontravam presentes e fizessem o trabalho de cicerone da bela instituição. Saímos em agradável conversação e observamos a colmeia de ação benéfica. A instituição, especificamente dedicada à obra da educação, porém, o santo de Assis havia recomendado que não fossem esquecidos os filhos do Calvário, por Jesus assim denominado, que experimentavam as vicissitudes do declínio da existência física e eram abandonados. Foram criados setores especiais para idosos, enquanto sem internamento, oferecendo-se cuidados e terapias preventivas às enfermidades sorrateiras, abrindo-se escolas tradicionais e profissionais, de modo que as novas gerações, melhores educadas, pudessem constituir a futura sociedade. A higiene, os cuidados domésticos e os setores especializados em diversas áreas médica, odontológica, farmacêutica, laboratorial, de parto natural, chamavam-nos a atenção, mas também a alegria e a psicosfera ambientais de voluntários e funcionários perfeitamente conscientes de que o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. Então, aqui é uma entidade que está oferecendo, né, trabalhos de caridade para idosos, para as pessoas doentes, para auxiliar a comunidade. Na área da educação, ajudando a formação das pessoas, né? E o texto está dizendo o seguinte, né? Qualquer lugar, né, que tenha boa vontade, acaba sendo um lugar de trabalho, né, para o mundo espiritual. Não importa se é um hospital, se é uma entidade científica, uma igreja, uma casa espírita, qualquer lugar que tenha gente de boa vontade, vai lá e se atua de maneira benéfica para as pessoas. É um lugar de trabalho. Então, eles olham, vê a dedicação das pessoas e apoiam. Então, eles vão tomar como base, vão tomar como a sede nessa casa, que já tem um trabalho de caridade com as pessoas, né? E vão, a partir dali, ajudar em vários lugares, como hospitais e outros, né? Acaba falando lá para cima, nos hospitais convencionais e nessas tendas que foram montadas, né? Montadas e desmontadas aí durante, mesmo aqui no Brasil, né? Que o hospital não dava conta, e acabaram colocando tendas improvisadas, né? Para atender os casos menos graves do Covid. Então, isso estava acontecendo, ainda está acontecendo, né? Ele disse que a pandemia ia durar mais de 2 anos, né?
mais do que a gripe espanhola, que foi uma gripe que matou muita gente e foi grande, mas que durou 2 anos, e que a pandemia vai durar mais 2 anos. A gente percebe agora, né, que a gente já vai durar mais 2 anos tranquilamente, né? Isso já foi 2 anos, já está, ainda vai, mais um pouco, né? A gente vai ter que usar máscara, vai ter todos os cuidados durante ainda um bom tempo. Com a vacinação, isso vai amenizando. A gente percebe que países que vacinaram em massa, vacinou. Já vacinou? Podemos voltar à vida normal. Não pode voltar à vida normal. Então, países, nos Estados Unidos, na Europa, que relaxaram, né? Houve uma vacinação em massa e relaxaram nos cuidados com afastamento social, com máscaras, né? Com toda essa parte de grandes aglomerações, perceberam que depois voltou a crescer as internações, as mortes, o pessoal infectado. Então, com a vacinação vai diminuir os casos, né, de infecção, de mortes, mas não é vida normal por algum tempo, né? Ok? O setor doutrinário, fiel aos princípios do Evangelho e à codificação kardeciana, estava em pleno funcionamento e o que nos surpreendeu satisfatoriamente. À hora da refeição, fomos convidados ao refeitório central quando fomos apresentados a todos os trabalhadores pela generosidade do irmão Gracindo. Posteriormente, fomos informados que esse espírito abnegado trabalhava com o suave e doce Pai Francisco e se encontrava nessa tarefa por amor a alguns daqueles que, reencarnados, faziam parte do grupo que ele pretendiam levar a Jesus. Comoveu-nos também constatar que a mediunidade com Jesus era preservada e vivida naquele lugar com o respeito e a alta consideração que merece, sendo exercida cristamente como recomendava o codificador. Graças ao desenvolvimento intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem em relação aos denominados fenômenos paranormais, por ensejar-se melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. Com o suceder do tempo, mediante o exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornar-se-ão normais, tornando esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Cada vez se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e especialmente a humana. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrência passa a fazer parte do cardápio existencial por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos que, no entanto, passavam despercebidos das pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam 2 mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em 2 especialidades da percepção
A verdade é que em cada momento de reflexão, mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia finava-se lentamente, permitindo-nos ver à distância a linha do oceano confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Nesse momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de Palestrina, o grande compositor sacro que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. A mediunidade, faz esse intercâmbio entre o mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos. À medida que a gente vai evoluindo, esse intercâmbio vai ficando cada vez mais fácil, mais tranquilo. Hoje, né, a gente tem esse intercâmbio, mas à medida que vai evoluindo, né, essa comunicação vai também evoluindo. Lá para trás, o texto fala que a ciência já fala em universos paralelos, mundos paralelos, né? Existem até teorias, né, que falam sobre os mundos paralelos, universos paralelos. Tem filmes, tem desenhos que já falam de universos paralelos. Mas eles falam de uma forma meia como se fosse uma outra civilização, não tem nada a ver com essa civilização, com os mesmos personagens, e é uma coisa meio esquisita. Mas, na verdade, o mundo físico, o mundo espiritual, as várias colônias, são mundos separados, são universos paralelos, né? Então, a gente tem, no mesmo espaço, um mundo físico e um mundo espiritual. Então, são dois mundos que, aos poucos, vão se integrando cada vez mais, né? Então, a ciência já está falando desses universos paralelos, mas compreendendo de uma forma ainda meia esquisita. Mas aos poucos vão entendendo cada vez melhor as coisas, né? Então, existe todo o trabalho nessa entidade, nessa casa religiosa, nessa casa espírita, e todo o trabalho dos espíritos também vai ser desenvolvido no mesmo espaço, no mesmo lugar, como base para a ajuda da humanidade, né? Nesse caso aí, da humanidade lá no Nordeste, nas regiões próximas que eles iriam atender. Mas, de novo, essa ajuda é para o planeta inteiro. Comentários? Observamos e sentimos uma suave brisa agradável que invadia todos os recantos da instituição. Nessa ocasião, um dos membros do nosso grupo, que fora médico virologista na sua última investidura física, murmurou gentil: é a hora do Ângelus, das orações de louvor a Maria, a Santíssima, na sala de atividades mediúnicas, para onde devemos rumar. O doutor Edubaldo fora nos apresentado antes de iniciarmos a jornada e fora na Terra um grande e devotado estudioso da virologia. Diversas vezes estivera na instituição e desfrutava de muito respeito dos seus membros pela contribuição que davam em viroses menos letais que ocorreram nesse século e ainda remanesciam com episódios esporádicos. Afirmou que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracinho.
A sala de pequenas proporções estava repleta, com os chefes de departamento e alguns convidados, e nos emocionamos com as dúlcidas vibrações ambientais. Nada havia de adornos, caracterizando-se pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno da qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica e, em seguida, algumas filas de cadeira corretamente colocadas, sem qualquer forma ritualística. Sobre o móvel encontravam-se as 5 obras da codificação espírita. O diretor enunciou uma emocionada prece e de imediato pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e lesse um parágrafo. A página aberta encontrava-se no capítulo 6º do livro referido e assinava: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou-lhe que comentasse em breves palavras o magnífico texto, o que foi feito com o brilhantismo que lhe é peculiar. Paz seja conosco, iniciou o querido companheiro. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de preparar-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias dos processos inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos do presente de acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizar. Que o Senhor nos abençoe. Então, a gente acredita na reencarnação. E a reencarnação faz com que a gente tenha fé no futuro. Os problemas que a gente passa, a gente sabe que são temporários. Né? A gente está passando por uma dificuldade, por uma pandemia.
A gente sabe que essa pandemia está trazendo, né, pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando doentes e estão tendo sequelas, né? Mas mesmo as pessoas que não peguem nesse momento o Covid estão sendo afetados pela parte econômica, né? Então, pessoas estão perdendo emprego, lojas, comércios, empresas estão fechando. Então, as consequências dessa pandemia não é só a parte da doença. Existem consequências econômicas muito fortes nessa pandemia. Então, o efeito que afeta o mundo todo é muito mais do que as mortes. E se a gente acreditar em uma vida só, né, a pessoa fica desesperada. Mas como a gente sabe que nós reencarnamos, e uma vida é um estágio, é uma passagem, né, a gente tem fé que as coisas vão melhorando, que as coisas vão melhorar. E mesmo que a gente desencarne, a gente vai continuar evoluindo no mundo espiritual e depois, em outra oportunidade, a gente volta e reencarna. Então a gente tem que ter a fé, né, muito mais forte, muito mais convicta. A gente crê, a gente sabe que as coisas não vão. Essa é uma passagem, está passando essa transição, esses problemas que a gente vai fazendo. E ele tá dizendo de novo, né, que Jesus falou, ó, se você tiver fé, né, eu vos aliviarei. Porque se você conhecer tudo isso, você vai ficar aliviado diante dos problemas. E a doutrina espírita realmente é uma doutrina de consolação. É o Consolador prometido. A doutrina, não Kardec. A doutrina. A doutrina é o Consolador prometido. Que Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, que ficará convosco eternamente. Quem vai ficar convosco? Kardec? Não. O conhecimento que a doutrina traz. E esse conhecimento que a doutrina traz, que a gente vai mudando o nosso comportamento perante a vida. E essa mudança, esse comportamento perante a vida, faz com que a gente enfrente as dificuldades. Não se entregue com as dificuldades. A gente vai superando, né? Vai trabalhando, tem um problema. Tá. Como eu estava ouvindo uma palestra ontem do Haroldo, eu posso me preocupar com as coisas? Posso. Mas desde que eu não fique preso na preocupação. Então eu vejo um problema, dá um sinal de alerta, dá um sinal, eu me preocupo com aquilo. Agora, sabendo que a dificuldade do problema, o que eu vou fazer, qual a minha ação, né, para resolver aquela dificuldade, aquele problema. Então ele estava dizendo na palestra sobre preocupação e ocupação. Primeiro eu me preocupo, depois eu me ocupo para enfrentar as dificuldades, né, que eu vou fazer, né? A palestra aí no YouTube está como Paciência e Resiliência. Essa palestra que eu ouvi, Paciência e Resiliência. É um trechinho de meia hora que é bem legal de ser ouvido, do Haroldo Dutra Dias. Ok? Ó, tá terminando, só esse trechinho aí, ó. O seu verbo, sempre gentil e suave, penetrou-nos o ser e esculpiu-se no âmago do ser. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra
e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade, atendendo ao apelo planetário da misericórdia aos céus compassivos. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade, enquanto a natureza respirava bênção, paz e bênçãos. Muito bem. Comentários? Abre o teu microfone, Sônia Maria, se for falar alguma coisa. Não, eu disse comentar o quê, né, prof? Não tem que comentar, está super claro, né? Nós temos aqui entender a situação e gravar na nossa mente e tentar ser o melhor que puder. O importante é que essa pandemia veio, né, como um alerta para a gente nos modificarmos, para dar uma importância, né, para a nossa evolução moral. A gente está na Terra, a gente vive encarnado, precisa das coisas materiais para viver, para manter o corpo, a saúde e tudo mais. Mas a gente se dedica muito tempo à parte material e nada para a parte moral. Então ele está dizendo para a gente se dedicar à parte moral. Que esse corpo físico é muito delicado. Um vírus de nada mata em uma semana a gente. Né? Então a gente acaba se dedicando, construindo impérios, e casas, e móveis, e tanta coisa, e uma semana vai embora. Que vai ficar tudo aí, não vai levar? E vai levar a nossa evolução. A gente passa anos aqui criando um império que não leva a nada, e a nossa evolução moral a gente deixa de lado. Então a gente tem que saber dividir esse espaço, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar para poder se manter a saúde, manter a comida, manter e tudo mais. Mas a gente não pode se dedicar só ao trabalho, tem que dedicar à nossa evolução, ao nosso aperfeiçoamento, dedicar ao próximo, dedicar a ajudar o próximo. Né? E essa pandemia veio para a nossa reflexão, para preparar a gente para a próxima etapa, para o mundo de regeneração, que a gente está aos poucos entrando. Né? A transição do mundo de provas e expiação para a regeneração vai acontecendo gradualmente. Né? A pandemia veio para ajudar, acelerar nessas reflexões. Mas não é uma data certa. Como eu falei na reunião passada, né? Astronomicamente, pela posição dos astros, né? A gente entrou no mundo de regeneração lá em 2012. Lá em 2012. Mas a gente entra realmente no mundo de regeneração com a nossa evolução. E essa nossa evolução vai, não numa data específica, mas gradualmente a gente vai entrando, e nos próximos anos a gente vai sentindo cada vez mais nesse mundo de regeneração. Mas para acelerar, como a gente gosta de sofrer, né? A gente não leva porrada, a gente não aprende, então veio a pandemia para puxar a nossa orelha e a gente tentar mudar um pouco.
É verdade. Ai, ai. Ai, graças a Deus que a gente está melhorando, né, prof? Espero que sim. Não, mas eu acho assim, eu brinco muito, mas eu tenho plena consciência que Deus está vendo tudo isso. Ele sabe das nossas possibilidades e se a gente melhorou ou não. A gente pode até falar que sim, mas ele sabe se é a verdade, se isso realmente está acontecendo. Então, não adianta, a gente pode até falar, brincar, mas a verdade é uma só e ninguém conhece a gente melhor do que ele, Muito bem. né? É isso aí. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Quem será, hein? Já falei muito, tá, prof? Mais algum voluntário? A Ariete está morrendo de vontade de agradecer, né, Ariete? A Juliette é uma gracinha. Será que eu sei fazer direito? Uai, não sabe fazer o Pai Nosso, pelo É menos? só agradecer, não Você precisa agradeceu fazer a discurso. sua maravilhosa saúde, que eu estou vendo que você está muito bem, graças a Deus. Não precisa fazer discurso, Juliette, só agradece. Nós já vamos agradecer você. No caso desse tipo de reunião, vocês não fazem prece de Cáritas, não fazem nada. No final, como que é? Não, a gente só Fala o Pai Nosso, se quiser. Só agradece pela reunião, agradece pela ajuda, faz uma. Não tem um formato padrão, não. Um padrãozão. Então, vamos lá. Fala o que está no coração. Agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos nesse aprendizado tão importante. As palavras, às vezes, são tão repetidas e muitas vezes não nos alcançam a sabedoria. Espero que essas palavras que aqui foram colocadas alcance a todos nós a sabedoria para que possamos ter a atitude da mudança de comportamento e de atitudes para conosco mesmo, para que o crescimento seja cada vez maior. Temos muitas coisas a agradecer de tantas pessoas com essa pandemia. Muitos conseguem escapar de uma maneira ou de outra, alguns com sequelas, mas todas elas aprendem alguma coisa. É um processo, às vezes, muito doloroso. Quando a gente não tem nada, a gente consegue observar o quanto algumas pessoas estão sofrendo. Mas sabemos que esse sofrimento é para um processo de aprendizagem. Olhando de uma forma mais espiritual, então agradecemos, Senhor, por tudo que nos propõe para o aprendizado. Eu, em particular, agradeço muito por ter passado de uma forma mais suave, mais tranquila, por essa situação, e muito triste por ver pessoas, mesmo sabendo que é um processo de aprendizagem, sofrendo de uma maneira muito grande. Então, muito obrigada, Senhor, por tantas coisas boas que nos oferece, mesmo a gente, às vezes, sendo um pouquinho resistentes à aprendizagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de toda prática do mal, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Lindo. Tá vendo? Não tem evidência hoje? Eu não tive evidência. Não? Eu fiquei